eu quero continuar falando um pouco sobre esse novo nascimento, mas hoje eu quero falar sobre os segredos da nova vida em Jesus Cristo. Os segredos da nova vida que nós temos em Jesus Cristo. Amém? Sabe de uma coisa? Nós nascemos de novo. Jesus disse para o Nick: olha, não adianta você querer melhorar, você precisa de uma vida nova, de uma vida transformada. Jesus não veio para melhorar a nossa vida, mas veio para transformá-la. Amém? Sabe, e Jesus está ali conversando, não é, com o Nick, e ele diz: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Não adianta só você viver os princípios sem viver o Cristo. Não adianta só você querer melhorar ainda mais, seja até um homem bom, mas você precisa de uma nova vida. Você precisa crer, você precisa ser batizado, você precisa avançar a partir do novo nascimento. E eu quero continuar no texto lá de Nicodemos, lá em Jesus conversando com Nicodemos, a partir do versículo 14, a partir do versículo 14, vamos lá? Acompanhe comigo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado. Amém? Preste atenção, lá em Números 21, mostra a história do povo de Deus lá no deserto. Eu vou resumir isso em 2 minutos, mas o povo de Deus estava lá no deserto, e é verdade que num determinado momento, pela sua desobediência e por tantas coisas, eles começaram a ser envenenados, envenenados por tantas cobras, serpentes, que foram enviadas mesmo para isso, e aquele povo estava colhendo fruto do seu pecado, ou dos pecados da vida deles. E é interessante porque Deus direciona Moisés a colocar uma cobra, uma serpente sobre um bastão, e levantar, e Deus fala assim: todo o povo que conseguir olhar para essa serpente, todos que olharem para essa serpente sobre o madeiro, serão libertos desse veneno interior. Sabe, eu estou resumindo a história, mas aquilo foi um protótipo, aquilo foi uma espécie de uma versão anterior ao que Jesus faria na cruz por nós, porque todo o veneno do meu coração, todo o veneno do seu coração, todos os pecados, ou todo o pecado da incredulidade, tudo que está aqui dentro, quando nós olhamos para a cruz de Jesus, quando nós olhamos para Cristo levantado no madeiro, nós podemos ser livres e experimentarmos a nova vida que Ele tem para nós. Amém? Está entendendo? E agora Jesus está ministrando sobre isso. Ele está levando o fariseu, que era doutor da lei, lá na lei. Ele está falando: olha, lembra que Moisés levantou aquele bastão com uma serpente? Assim também Jesus tem que ser levantado numa cruz, porque Ele é o Filho de Deus. Amém? Está comigo aí? Versículo 15: para todo o que nele crer, tenha o quê? Todo o que nele crer tenha a vida eterna. Agora vem esse texto que nós tanto lemos, cantamos, temos uma música maravilhosa também aqui, mas olha o que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Queridos, Jesus não morreu pelos salvos, Jesus morreu pela humanidade. Jesus morreu por todos. Jesus não deu o Filho querendo que uma parte fosse salva. Jesus deu o seu Filho para que toda a humanidade pudesse ter acesso à salvação. Está escrito aí, não tem dúvidas. Olha só, agora olha só, ele fala: agora, ele não veio para condenar, mas aquele que não crê está condenado. Aquele que nele crê não é condenado. Versículo 19: qual é o julgamento? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e se distancia dela, não se aproxima dela, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a Judeia, onde passou um tempo lá com eles e batizava. Amém?
Está comigo aí? Sabe, uma vez eu conversando com meu pai era uma pessoa assim muito para cima, muito intenso no que ele fazia. Ele era intenso no trabalho, ele era intenso na mesa de casa, ele era intenso para fazer exercício físico, tudo que ele fazia ele era muito intenso. Ele nas férias, meu pai era tão intenso, ele era um pouco ansioso, ele queria acordar cedo mesmo para conseguir curtir aquele dia com a gente. Sabe, muitas coisas me marcaram, mas uma das coisas que eu me lembro é que quando meu pai começou a envelhecer, ele não aceitava envelhecer. Quem lembra dele sabe do que eu estou falando. Quando ele faleceu, a igreja tinha cerca de 250 membros, uns 250 membros. Então tem 250 pessoas aqui que vão lembrar. Mas ele era assim, um tanto quanto vaidoso no bom sentido da palavra. E meu pai, antes dele ter o câncer que ele teve, ele tinha o mesmo peso desde 40 anos de idade até 60 e poucos. O mesmo peso, porque ele cuidava do seu físico. Mas uma vez eu lembro que meu pai recebeu umas pessoas lá em casa, e as pessoas estavam falando assim: pastor, tinha muito tempo que eu não te via, mas o senhor agora está envelhecendo, né? E ele falou assim, eu nunca esqueci disso, e ele ficou falando sobre isso um tempão. Ele falou assim: olha, infelizmente, fisicamente a gente acaba envelhecendo, mas o que vale não é o envelhecimento físico, o envelhecimento do nosso exterior, é o novo homem permanecer no interior. Eu posso estar envelhecendo fisicamente, mas a minha mente está sendo renovada. Eu posso estar envelhecendo fisicamente, mas eu nunca quero perder uma mente jovem. E ele falou isso, ele era muito engraçado, e ele levantou do sofá e começou a fazer um exercício assim. Foi muito engraçada a cena, mas aquilo me marcou. E o que isso tem a ver com a nova vida? Sabe, a gente é assim, em nós acaba habitando, não é, de alguma forma, esses dois homens, o velho homem, o novo homem. É uma guerra. Eu quero explicar um pouco disso para você. Mas assim como na nossa vida física também, no nosso ser, assim também é nesse contexto espiritual. Sabe, a nova vida em Cristo, ela não pode ser meia nova vida. Sabe, Jesus, Ele quer e deseja, eu vou te mostrar isso, que a nova vida em nós seja plena. Mas para isso nós temos que deixar o velho homem para trás. Em outras palavras, o pastor Clemente estava dizendo: eu não vou deixar o velho homem entrar dentro de mim. Ele pode estar no meu exterior, eu posso estar envelhecendo fisicamente, mas eu não vou permitir o velho homem entrar no meu interior. E é assim também na nova vida em Jesus. Nós não podemos deixar o velho homem entrar. É uma luta constante. A nova vida em Cristo, ela é assim, ela funciona desse jeito. Então, assim como num calendário, preste atenção nisso que é muito interessante. Assim como no calendário da Era Comum, você sabe que nós vivemos na famosa Era Comum. A grande parte dos países do mundo consideram o calendário cristão, né, como seu calendário. Nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Assim como um calendário determina o antes e o depois de Cristo, o novo nascimento, a nova vida em Jesus também é determinada pelo antes de Cristo e o novo de Cristo e o depois de Cristo. Está entendendo? É quem você era antes de Cristo, seu velho homem, e quem você é agora depois de Cristo, seu novo homem. Sabe? Então assim também na nossa vida. Então o novo nascimento em Jesus definiu o antes e o depois de Cristo na sua vida. Por isso que o novo nascimento, por mais que em alguns casos ele possa ser uma espécie de um processo, mas de fato o novo nascimento, ele tem que ter um marco, ele tem uma data. Se não for uma data específica, você tem que lembrar pelo menos a época, o mês, porque nascer de novo é um marco, sabe? Tem aquele dia especial, e Jesus Cristo, Ele mudou, Ele transformou você, Ele te curou, Ele te deu nova vida, Ele te libertou de tantas coisas, tem te feito um novo homem, e o velho homem não pode entrar. Não pode entrar. Agora, sabe de uma coisa? Vamos ser honestos com a gente mesmo, né? A gente vive sendo perseguido pelo velho homem. Você vai andar, você vira a esquina, o velho homem bate a porta. O dia que você está estressado, muito estressado, você pode ter certeza que em algum momento o velho homem vai tentar entrar. O dia que você está irado, o dia que está acontecendo alguma coisa pode amargurar o seu coração, meu irmão, pode ser uma brecha, porque o velho homem vai bater mais forte. Sabe, aquele dia talvez, algumas pessoas recebem a visita do velho homem, e a questão não é ele bater, você não deixar ele entrar. Mas às vezes nós recebemos a visita do velho homem quando estamos sozinhos. É muito perigoso viver isolado, viver sozinho. Porque quando estamos sozinhos, o velho homem bate com mais força.
Ele vem, ele quer entrar. Agora, em outras palavras, o que eu estou dizendo para você aqui, é que esse velho homem, ele vai sempre tentar lutar com o novo homem. E essa nova vida com Jesus, ela tem um certo desafio. Assim como um bebê, o nascimento dele é um pequeno desafio, ele nasce ali, mas os grandes desafios da nossa vida não vêm quando a gente nasce, vem enquanto a gente vive. Assim também é na nova vida com Jesus. Eu fico preocupado porque existem alguns crentes por aí que eles pensam assim, e pensam mesmo, existe até uma teologia assim que defende isso. Ele pensa assim, agora eu nasci de novo, eu recebi Jesus, eu criei em Jesus, então agora o resto é tudo fácil. Mas não é fácil. A prática mostra que essa teologia não é prática, ela é só teórica. Por quê? Porque nós vamos desenvolvendo a nossa alma, nós vamos restaurando a nossa alma, a nossa vida. A nova vida, ela começa um dia, mas ela só termina na eternidade, quando a gente vai estar na plenitude com Jesus. Ela nunca para de ser aperfeiçoada, ela nunca para de ser desenvolvida, ela nunca para de ser nova e mais nova e mais nova. E esse é um grande desafio que nós temos, porque aceitar Jesus, confessar a Jesus e nascer de novo é apenas o início. Mas a nova vida em Jesus, ela continua para que Deus possa desvendar tantas coisas, nos abençoar com tantas coisas, nos conectar com Ele. Mas em Jesus nós precisamos ter essa consciência, porque nós precisamos, depois de nascer de novo, desenvolver a nossa fé. Sim ou não? Sim ou não? Amém por isso. Portanto, primeira coisa que eu quero te dizer, antes de falar para você alguns segredos sobre essa nova vida: tem oposição. O homem velho bate a porta, o homem velho tenta te encontrar. Você pode ter 1 ano, 1 dia, 10 anos, 15 anos, você pode ter pouco ou muito tempo na nova vida. Mas a nova vida, ela é simples, mas não é tão simples assim. Porque entrar por uma porta é uma coisa, caminhar por um caminho é outra. Você passa por uma porta em pouco tempo, mas se tem caminhos de quilômetros na sua vida, você vai demorar muito tempo para caminhar nesses caminhos. Antes, quando você não tinha a vida com Jesus, se você já encontrou Jesus, você era só um homem, só uma pessoa. A pessoa que ainda não nasceu de novo, ela só é o velho. Não é nem novo e velho, ela só é o homem. Mas quem nasce de novo agora tem o velho homem lutando com o novo homem. Quantos estão entendendo? Está firme disso? Diga comigo assim: a nova vida, você pode dizer mais alto, a nova vida é não deixar o velho homem entrar. A nova vida é não deixar o velho homem exercer domínio, exercer influência. Amém? Portanto, quais são os segredos que eu quero falar para você nessa manhã, sobre essa ideia de levar o novo homem a vencer, sobre viver plenamente a nova vida em Jesus Cristo? O primeiro segredo para vivermos a nova vida em Jesus Cristo é que a sua fé, a minha fé, precisa atuar junto com as obras. Fé e obra atuando juntas. Fé e obra atuando juntas. Sabe de uma coisa? As pessoas que creem intelectualmente, mas não praticam o que creem, elas definham na fé. A sua nova vida começa em algum momento a dar tudo errado, porque na prática a nova vida, ela é fomentada, ela é experimentada, ela é vivida, ela é aperfeiçoada pelas obras. A fé só intelectual, só emotiva, a fé só é apaixonada por um ambiente, ou por pessoas importantes de um ambiente importante como esse, não é suficiente. Não é suficiente. Olha o que diz em Tiago, capítulo 2, versículos 17. Eu vou ler até o 22. 17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está comigo aí? Está morta. Eu vou falar bastante texto hoje, você preste bem atenção para você ser muito edificado, tá? Mas quem dirá, você tem fé e eu tenho obras? Porque tem alguns que falam assim: eu só tenho fé, eu creio, o que importa é só o coração, é crer. Será? O apóstolo Tiago está dizendo, será? Aí tem um outro lado de pessoas que falam assim:
Fé não importa, o que você crê, o que você não crê, o que importa é a sua atitude, o que importa é ser um homem bom, o que importa é fazer boas obras, o que importa é a ação social, o que importa é você não roubar, não matar, não estuprar, não fazer nada errado, será? Será que é só isso? Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta, mas a obra sem fé não tem sentido. Nós fomos criados por Deus, salvos por Jesus para as boas obras. As boas obras não nos salvam, mas quando nós somos salvos, quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida em Jesus, e essa nova vida, ela é aperfeiçoada, ela é melhorada, ela é, vamos dizer, ela é exercida pelas boas obras. Por isso que pessoas que não estão praticando, elas estão definhando. Por isso que as pessoas que não estão praticando, elas estão atrasando, elas estão retardando, elas estão caminhando para trás, porque no reino de Deus ninguém está parado. No reino de Deus ou você está andando para frente ou você está andando para trás. Não tem parado. O reino está sempre em movimento. Está comigo aí? Então, ele está dizendo... Olha que interessante, isso aqui vai te assustar, você nunca tinha lido esse texto. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé com obras, pelas obras. Versículo 19, você crê que existe um só Deus? Quem crê que existe só um só Deus aí, gente? Quem crê? Amém ou não? Se você perguntar lá no STF, tem um monte que vai dizer igual você. Eu creio também. Quantos entenderam? Porque o texto está dizendo, olha o que o texto está dizendo. Se você perguntar lá na rua, lá num lugar que não tem gente que tem conexão nenhuma com Deus, mas se você perguntar assim, quantos aqui creem em Jesus? Gente, talvez 150 milhões de brasileiros levantam a mão. Talvez até mais. Grita lá na Europa, quem crê em Jesus? Hoje já está até mais, né? O ceticismo, o ateísmo. Mas muita gente vai falar assim, eu creio, meu avô me mostrou uma cruz com Jesus lá um dia, me falou um negócio, eu creio. Se você perguntar para os professores de história, eles acabam crendo, porque a história conta que teve um homem, realmente Jesus, é verdade. Eles vão falar, eu creio. Mas sabe o que o apóstolo Tiago está dizendo? Que legal, bom demais. Só que deixa eu te contar uma coisa, até o diabo crê. Só crer não é suficiente. É a partir do crer. É a partir do crer. Mas só crer não é suficiente. Está comigo aí? Os demônios acreditam, gente. Mas os demônios são salvos? Sim ou não? São salvos ou não? Por que não? Porque eles só acreditam. Eles não são salvos porque eles não se rendem. Eles creem, mas não entregam. Eles creem, mas não obedecem. Eles creem, mas eles não têm a nova vida. Eles não vivem uma nova vida. Eles creem, eles têm a fé para crer que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem mais que muitos, mas eles não se rendem. Porque a salvação é sobre rendição do seu coração. O novo nascimento, e era o que estava em crise na cabeça do Nick, talvez está em crise na sua cabeça. O novo nascimento não era sobre melhorar a vida, era sobre mudar a vida, era sobre rendição, não era só sobre acreditar. Nicodemos senta na frente de Jesus acreditando. Ele senta na frente de Jesus, você já viu semana retrasada comigo? Ele senta na frente de Jesus e ele fala, eu tenho visto que você tem feito milagres, que você ama, que você tem uma equipe, que você é o top, que você é tudo isso. Eu tenho visto que você cumpre a lei, mas tem algo mais na sua vida. Eu tenho visto que você só pode ser filho de Deus, não tem outra explicação. Nicodemos falou isso para Jesus. Então o Nick sabia que Jesus era Deus, mas nem por isso ele tinha nascido de novo, porque Jesus disse para ele, que bom que você sabe, mas necessário é nascer de novo, render a vida. Está comigo aí? O justo viverá pela fé. Crer em Jesus sem se render a Jesus não adianta. Agora olha só, o versículo 22 diz assim, você pode ver, versículo 22 diz assim, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas
obras. Aleluia. 26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? As obras andam juntas. Agora a nova vida, ela faz com que cada um de nós sejamos mudados, transformados. Então a gente muda o comportamento, muda o caráter, a gente muda os pensamentos, muda a forma de pensar sobre o amor, porque agora a gente tem um amor dentro de nós. A gente muda, a gente perdoa de forma diferente, a gente está pronto para servir pessoas. Então a forma da gente crer muda. Por quê? Porque agora a gente é regido pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus conflita com a palavra de homens, a palavra de Deus permanece. Ela tem um lugar de destaque no meu e no seu coração. Isso é nova vida. Nova vida então precisa de obras. A nova vida precisa, está dizendo, olha, a fé e a obra tem que andar junta. Ela não pode ser só no intelecto, ela tem que ter poder. E o que traz poder, o que aperfeiçoa a sua fé, meu irmão, é obra, é você servir, é você perdoar, é você amar, é você estar disposto a, como diz aquela canção, até um tanto quanto assim forte, mas aquela canção que diz: eu estou me desgastando pelo Senhor Jesus, eu estou me ofertando a Jesus, eu estou entregando a minha vida, o meu coração, eu me rendo a Cristo Jesus. A fé precisa atuar junto com as obras. Quem quer viver a nova vida com Jesus, precisa ter a fé, mas olhar para as obras. Então, numa boa, mas falando com você como pastor, como líder espiritual, pela graça de Deus, levanta o bumbum da cadeira. Bumbum foi bem light. Levanta, sabe, vai fazer alguma coisa para Jesus. Se conecte mais na sua célula, se conecte mais nos ofícios que Deus chamou, sabe, lembre de Jesus no seu trabalho, lembre que você tem um propósito de vida, porque agora quem conhece a Jesus tem um propósito de vida que o rege, um propósito de vida maior, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Você foi chamado para levar Jesus para as pessoas, para discipular, para ajudar as pessoas. Sirva com a sua graça, com as suas mãos, sirva com os seus recursos, sirva com a sua casa, sirva com o seu tempo, mas sirva. Por quê? Porque agora nós precisamos nutrir a nossa fé com obras, porque quando a fé e as obras atuam juntas, a nova vida começa a ser crescida, ela começa a se destacar, a nova vida começa a ficar atlética, começa a ficar forte, porque a nova vida com Jesus tem um primeiro segredo: fé e obras atuando juntas. Segundo segredo para vivermos uma nova vida em Jesus. Você sabia que lá em Roma, isso daí depois você pode pesquisar nos livros de história. Em Roma, tinha como é que eu digo? Não é repreensão, uma técnica de tortura. É que eu queria usar uma outra palavra, uma punição, achei a palavra. Em Roma tinha uma punição, que era tipo uma técnica de tortura, que graças a Deus, foi por pouco tempo, só existiu lá. Porque Roma é o lugar das torturas. Eu estive lá pela primeira vez agora a caminho de Israel, fiquei 1 dia e meio em Roma, mas foi um negócio muito doido. Você visitar o Coliseu, aquele lugar ali, você entende um pouco mais do que era vamos dizer assim, tortura e outras coisas. Mas em Roma tem muitas coisas assim, eles eram muito bons para fazer torturas inteligentes, né, entre aspas. E uma das torturas que tinha em Roma, é que quando um criminoso, geralmente era assassino, criminoso que era assassino de mulheres, de crianças, de pessoas, de famílias, assim, aquele assassinão mesmo. Quando um tipo assim, eles prendiam um serial killer, sabe o que eles faziam? Eles colocavam ele lá na prisão, lá embaixo daquele lugar, aquela masmorra, colocavam ele na prisão, e eles pegavam um defunto, um corpo de um indigente, um corpo que não tinha dono, não tinha família, não tinha nada, e eles colocavam aquele defunto nas costas do cara, e ele tinha que ficar andando amarrado com aquele defunto, ele ficava dias com aquele defunto, gente, um corpo morto nas suas costas. Isso é inimaginável, é desumano, sim ou não? Tem gente que só de pensar já passa mal. Sabe, essa técnica, ela era conhecida como necroforia. Corpo morto sobre o vivo.
é uma técnica de tortura, de correção, né? Então eles amarravam esse corpo nas costas do criminoso, e ele tinha que ficar alguns dias ali, andando com aquele corpo. Mas sabe o que acontece? Nenhum vivo foi feito para andar com mortos. Os mortos fedem. O morto começava a feder, começava a decompor na costa daquele cara. O morto começava a contaminar ele, porque o corpo morto, qualquer corpo morto, independente se morreu de doença, morreu de morte natural, do que foi, mas tipo assim, o corpo de um morto, o corpo ali, né, o corpo morto, ele contamina, naturalmente ele vai ter bactérias, vírus, ele contamina, ele envenena o outro corpo. Mas sabe de uma coisa? Qual é a moral da história? O que isso tem a ver com a gente? Todos nós recebemos uma nova vida quando a gente nasce de novo. Amém? Se você já creu em Jesus e já disse sim, já se rendeu a Jesus, você já nasceu de novo. Se você ainda não nasceu de novo, daqui a pouco eu vou te convidar a nascer de novo. Mas preste atenção, quem já nasceu de novo, tem a nova vida. Mas qual que é o grande ponto? Que alguns de nós, às vezes nascemos de novo, mas a gente deixa o corpo velho conectar ao novo. Então a gente tem uma nova vida, a gente está vivo, mas a gente está fedendo, a gente está mal cheirando. A gente está vivo, a gente tem a nova vida em Jesus, mas a gente tem aquela bactéria de morto. Quantos estão entendendo? O silêncio já diz tudo. Ou você está entendendo, ou você está assustado e entendendo. Sabe, o propósito da nova vida é você e eu nos livrarmos desse morto, desse velho homem. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22, eu amo esse texto, diz assim, olha o que diz: quanto à antiga maneira de viver, quanto ao velho homem, quanto àquela velha época, quanto ao antes de Cristo, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados agora a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e vocês também foram ensinados a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, que são provenientes da verdade. Então o que eu quero dizer, o segundo segredo para você, o segundo segredo da nova vida, é que a santidade é intencional. A santidade, ela tem uma porção natural, sim, porque quando nós recebemos o novo nascimento, nós somos santos em Cristo Jesus, mas não adianta uma santidade passiva. A santidade, ela também é progressiva. À medida que você vai sendo uma nova vida, você vai se despindo do velho homem e se vestindo do novo homem. Você vai tirando aquela roupa velha e colocando a roupa branca de Jesus. Você vai tirando aquela roupa suja, fedendo morto que estava nas suas costas, tirando aquelas bactérias espirituais, e agora você vai se limpando no sangue de Jesus. Você vai se renovando, você vai sendo uma pessoa nova. O segundo segredo é que nós precisamos ser intencionalmente santos. Meu irmão, por favor, não acredite que você não vai precisar se esforçar para a santidade. Preste atenção, existem dois extremos. Aquele extremo que fala que a santidade é só pela nossa força. Isso não existe, ninguém consegue ser santo por si mesmo. Era o Nick. O Nick queria ser santo por si mesmo. O Nick estava falando: eu sou 99% santo, Jesus, mas por que eu não consigo ser 100%? Jesus falava assim: porque lhe falta nascer de novo. E não é que ele ia ser 100%, mas pelo sangue de Jesus, esse 1% que ele não era, se tornaria 100%. Entendeu ou não? Porque ele é o nosso advogado. Então, existe um negócio chamado santidade posicional. Quando você tem a nova vida, agora você é santo em Cristo Jesus. Você recebeu isso. Mas também, à medida que você vai crescendo na fé, você vai se tornando santo, mais santo, outro dia melhor, cada dia melhor, diariamente. Você vai se despindo daquele morto e agora se vestindo do homem vivo que você é em Jesus.
Martin Luther King Jr. disse: eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, mas graças a Deus não sou mais quem eu era. Diariamente nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Gente, eu tenho tantas coisas para me tornar ainda mais parecido com Jesus. Mas quando eu faço um raio-x da minha vida, quando eu olho no retrovisor, eu posso te dizer que 10 anos atrás eu parecia menos com Jesus do que hoje. 1 ano atrás eu parecia um pouco menos do que hoje. Mas hoje eu pareço um pouco menos do que eu vou parecer amanhã. Amanhã eu vou ser mais parecido com Jesus. Depois de amanhã mais parecido. Quando eu tiver 70 anos, eu estou quase Jesusinho. Eu vou ser um Jesusinho. Jesus, papai, já estou pertinho, pode me pegar, me leva. 80 anos, Jesus, eu estou quase, vai me leva, eu estou quase perfeito, eu estou 72%, ninguém vai ser perfeito, mas a santificação, ela precisa acontecer. Crente que não busca a santificação, coloca em dúvida o seu novo nascimento, porque a nova vida é sobre uma vida sem o velho homem. Não significa perfeita, porque esse velho homem encontra com a gente às vezes, derruba a gente às vezes, mas cai e levanta, porque o que te impulsiona, o que te domina, o que te governa, é a vida intencionalmente santa. Então, gente, santidade é algo intencional. Você tem que buscar, eu tenho que buscar. Olha o que ele diz em Romanos 6. Romanos 6 é tão interessante que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente sobre isso. No versículo 6 ele diz: o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se o quê? Considerem-se o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Portanto, olha o 12, ele é muito forte. Portanto, não permitam, está vendo? Ele está falando isso para quem? Então, se fosse Deus não permitir, todo mundo seria perfeito, gente. Se fosse para Deus não permitir você pecar, ninguém pecava. Se fosse para Deus permitir que a igreja se tornasse 100% santa no momento da sua conversão, não teria pecado nenhum na igreja. Eu seria perfeito, pastor Lucas perfeito, pastora Poli perfeita e todos vocês. Mas o que o apóstolo Paulo está falando? Romanos, preste atenção, olha só a ideia. Olha só a ideia, lembra do velho homem? Ele disse aos romanos, olha só, ele disse aos romanos assim: me livra do corpo dessa morte. Vocês têm que se livrar do corpo dessa morte. Agora ele está dizendo assim: não permitam que o pecado reine, que o pecado domine o corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não permitam, eu posso não permitir, você pode não permitir, desde que nós sejamos intencionalmente santos. Diga, intencionalmente santos. Quem quer ser intencional na sua santidade aí? Quem quer ser intencional e ser mais parecido com Jesus? Então é o seguinte, você está de frente para a cruz, certo ou não? Você está de frente para a cruz, vamos supor que a cruz, olha, até tem uma cruz ali, aquele teclado, muito bom. Aquele teclado agora é uma cruz. Está comigo aí? A cruz está ali, tá? Então, a cruz está ali. Eu estou de frente para a cruz. Por quê? Porque eu sou uma nova pessoa. Eu nasci de novo. Antes eu estava morto para isso. Agora eu tenho uma nova vida. Eu nasci de novo. Aí Jesus está lá e Ele me chama a obedecê-lo. Ele me convida a fazer parte dessa nova vida. E eu falo, beleza Jesus, eu estou na nova vida. Mas o que acontece? Eu preciso todo dia buscar a santificação, lutar pela santificação, orar por ela, confessar, fazer tantas coisas, e eu vou santificando. Sou eu quem dou os passos. Por isso ele diz, não permitam. Amém? Terceiro segredo. Primeiro, então você recebeu aí a fé atuando com as obras. Segundo, intencionalmente santo, segredos para uma nova vida, né? Para essa nova vida com Jesus sua ser tão verdadeira e tão maravilhosa. Terceiro segredo, tem um evangelista que uma vez disse, e eu já vi até os coaches usando esse exemplo, mas teve um evangelista que uma vez ele disse assim, ó: dentro de todo homem, no seu interior, tem 2 cães. Um cão mau, um cão que não faz o bem, e tem um outro cão
que é muito bom e só faz o bem. E esse evangelista, quando ele pregava, ele explicava assim: qual dos dois vai vencer dentro de você? E ele mesmo respondia: aquele que você alimentar mais. Aquele cão que você dá alimento, vence. Nós somos um ser dotado de carne e espírito. Quando nós alimentamos a nossa carne, nós vamos dar fruto da carne, nós vamos dar frutos da carne. Quando nós alimentamos o espírito, a gente vai dar fruto do espírito. Você é o que você come. E aqui eu te dou o terceiro segredo da nova vida: mude o seu apetite. Mude o apetite. Se eu quero mudar de vida, eu preciso mudar o que eu alimento. Assim como na vida física, a vida espiritual é muito parecida. O que você tem se alimentado? Qual é o alimento que tem te alimentado? Sabe, o convite dessa manhã é para a gente fazer uma reeducação alimentar. Para alguns precisa até de uma radical dieta, porque talvez você está comendo muita porcaria. Gente, é muito fácil nós sabermos o que uma pessoa come. Sim ou não? Está ali o Henrique. Olha para o Henrique. Agora olha para mim. O Henrique está forte, está malhando, está no peso ideal. E é pai como eu, então não tem desculpa. É marido como eu, é trabalhador como eu. É o que eu como que determina como eu sou. Tudo bem, comer coxinha não é pecado. Mas denuncia. Denuncia ou não denuncia, Felipe? Agora, na vida espiritual é a mesma coisa. Com muito carinho, e eu acho que depois de eu falar isso você não vai me convidar, mas se você me convidar para passar 3 dias com você, eu vou saber do que você vive. Porque os livros que você lê, o estado físico da sua Bíblia, se eu ligar o seu Netflix, eu vou ver as últimas séries que você assistiu, porque ficam lá. O cara quer ser otimista e convicto do que Deus vai fazer amanhã assistindo Black Mirror. Gente, se você quiser perder tempo, assiste Brooklyn Nine-Nine. Porque você só perde tempo. Mas tem gente que além de perder tempo, quer perder sua vida. Está assistindo um negócio e depois não sabe por que está acontecendo esse negócio. Eu conversei recentemente com uma terapeuta, e ela falou que conversou com um adolescente. Na 3ª sessão de terapia, o adolescente, ela falou que deu uma coisa nela de perguntar para o adolescente, pedir para o adolescente escrever lá. Ela fez uma técnica terapêutica, mas ela pediu para o adolescente escrever aquilo que ele mais gosta de assistir. E não sei se toda, mas uma grande porção da ansiedade desse adolescente que estava deixando ele mal, se cortando braços, corroendo a unha, tirando os cabelos, essas coisas que estão acontecendo por aí. Sabe sabe qual era a causa? Eram as séries que ele estava assistindo. A propósito, você sabe o que seu filho assiste, o que ele vê? Porque se na minha casa entrar um arroz contaminado, um feijão contaminado, uma carne podre, eu vou me sentir responsável. Porque antes de servir a carne moída de semana passada, que está na geladeira para o meu filho, eu experimento um pouquinho. Os especialistas falam que os adolescentes só deveriam ter acesso a celular depois de 14 anos. Quem está falando não é o pastor. E também não está na Bíblia, mas tem alguém que estudou isso. Porque na Bíblia não tinha um celular, mas alguém estudou isso. Por que a gente dá celular para um menino com 10 anos livremente? Eu não sei se foi extremista a lei do governo proibindo celulares nas escolas, mas provavelmente ela fez mais bem do que mal. Tem os extremos, porque parece que nem de 17 anos pode mais. Mas nós temos que pensar. Se o governo, que por sinal está difícil com ele,
Mas consegue colocar uma lei dessa? Aliás, deve ter sido o Congresso que votou, e essa acho que o Alexandre de Moraes não viu, então deixou. Foi estadual? Achei que era federal. Então é só em Minas Gerais? Então tem criança querendo mudar para São Paulo? Mãe, eu quero mudar para São Paulo. Por quê, meu filho? Porque lá pode celular na escola. Mas sabe, o que o seu filho assiste é o que ele está sendo alimentado. Então assim, com muito respeito, mas papai, mamãe, você tem que saber o que ele está assistindo. Você tem que saber o site que ele está acessando. Você tem que saber o que vai causar a sua vida ou sua morte. Porque a nova vida com Jesus, ela tem que ter uma dieta específica. Ela tem que ter um apetite específico. Olha que interessante. Eu consigo ver mais ou menos o que acontece na sua vida. Ah, pastor, eu estou precisando orar mais. Meu irmão, às vezes você está precisando orar mais, mas menos. Porque se eu olhar o seu Instagram, eu vou saber o que você tem alimentado. 70% ou 80% do histórico do seu Instagram é o que você já tem comido, porque o algoritmo entrega. O algoritmo da internet, das redes sociais, entrega o que você quer. Ele entrega o que você deseja. Algoritmo. Falei errado. Por 1 minuto. O algoritmo, ele entrega o que você deseja. Quando você põe a lupinha no Instagram, vai aparecer lá o que você tem comido. Deixa eu ver seu Instagram. Brincadeira. Ó os irmãozinhos. Igual antigamente, quando a gente estava no ônibus, entrava um bandido, né? Entrava um bandido, anunciava assalto. Não sei se já aconteceu com você, viu? O celular enfiava lá. Não sei se... Gente, brincadeiras à parte, mas faz sentido ou não? Sabe, o algoritmo é inteligente, por isso se chama inteligência artificial. Ele está entregando o que você quer, ele entrega o que você deseja. E ele vai seguindo um princípio que é de Deus, num certo sentido. Porque quanto mais você recebe, mais você quer. A quem tem, mais lhe será dado. A quem não tem, até o que tem é tirado. Tem um certo sentido. Porque na vida com Deus também tem um algoritmo celestial. E o algoritmo celestial é assim: quanto mais você lê a palavra, mais você quer a palavra. Quanto mais você come da palavra, mais ela te alimenta. Quanto mais você busca a Deus, a presença de Deus, mais ela te empodera. O reino de Deus é assim, ele funciona com esse tipo de lei. Então assim, com muito carinho, mas quanto mais você envolve no reino de Deus, mais o reino de Deus te impulsiona. Amém ou não? Quanto mais você vive princípios bíblicos, mais sua vida tem sucesso. Quanto mais você se santifica, mais santo você quer ser. Sabe, quanto mais, diga, quanto mais. Quanto mais você honra o que Deus tem te dado, mais Ele te dá. Ah, mas outro dia esse menino da internet falou assim: é um pecado dizer que Deus nos honra. Gente, mas é a ideia, não é que Deus nos honra, é a ideia. A ideia é o seguinte: quanto mais você honra a Deus, mais Ele te dá honra. Por quê? Porque você está, pensa lá a parábola dos talentos. Quanto mais você cuida dos talentos, mais talentos você recebe. Faz sentido ou não? Sim ou não? Num certo sentido, Deus está honrando aquele que honrou. Então, o reino de Deus tem algoritmo, diga, algoritmo. O algoritmo celestial precisa reinar na nossa vida. O nosso apetite tem que mudar. Quanto mais o nosso apetite muda, mais comida daquele tipo a gente recebe. Mais a gente recebe apetite por isso. Então, quanto mais você se alimenta do alto, mais você recebe do alto. Mude seu apetite. Por isso ele diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Em João 3:20, se distancia. Mas nós, gente, nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos no pecado, mas um dia nós encontramos Jesus. E por causa da fé em Jesus, a gente quer andar na luz. Amém? Então, tipo assim, olha só, eu preciso ir só mais um pouquinho nesse ponto que é muito, muito importante para mim e para você. É tipo assim, ó. Por que ele disse: necessário é nascer de novo?
Por que Jesus estava falando sobre uma nova vida e não sobre uma vida melhor? Porque não tem como o velho melhorar e alcançar a eternidade. A eternidade é para o novo homem. Mas presta atenção, o que acontece no aspecto do apetite? Agora, quando você anda na luz, quando uma pessoa anda na luz agora, isso vai servir para todos nós. Quando você anda na luz agora, coisas que você costumava fazer, você não faz mais. Por quê? Porque eu mudei o... O que eu mudei? Mudei o... Coisas que me alimentavam, não me alimentam mais. Coisas que eu costumava fazer, eu não faço mais. Porque eu amo a Deus, porque eu tenho outro propósito de vida, porque Deus me deu uma vida nova, e essa vida velha não condiz com a nova. Então agora eu invisto na nova, mas eu tenho que deixar a velha. Então, aquele que te inveja, agora luta contra ela e entrega no Senhor e fala: eu não vou ter inveja, eu vou abençoar essa pessoa, eu vou ficar feliz com sua prosperidade. Eu fui liberto da inveja. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era corrupto no trabalho, não é mais. Aquele que mentia, não mente mais. Jesus diz em João 8:44, ele disse em João 8:44, que essa linguagem de mentira é coisa do diabo. O pai da mentira é o diabo. Ele é o diabo. Então nós não somos mais filhos da mentira, nós somos filhos da verdade. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Porque agora você é filho da verdade, então a mentira não tem domínio mais. Lute pela verdade. Vai doer falar a verdade, mas fala a verdade. Você vai treinar a verdade, você vai ser um filho da verdade. Treina. Começa a se humilhar quando você mentir para alguém. Meu irmão, me perdoa, eu menti para você. Porque quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu fiz algumas mentiras para o meu pai. E eu me lembro que uma vez eu conversei com a minha mãe, confessei isso para ela, ela falou assim: ótimo, mas eu quero que você confesse para o seu pai. Eu falei: para o meu pai não, mãe. Porque confessar com o meu pai doía o dobro. Por duas razões. Primeiro, porque meu pai era um pouco mais bravo que minha mãe. E segundo, porque era para ele que eu tinha mentido. Mas depois que eu confessei para o meu pai: pai, então eu quero conversar um negócio com o senhor. Pode falar, filho, já sei. Tirou nota baixa, né? Falei: não, pai, pior que isso. Pior que nota baixa? Pai, eu menti para o senhor 2 vezes. É pior que nota baixa, filho. Porque eu te treinei para ser um discípulo de Jesus. Eu te treinei para ser um filho da luz. E na minha vida, filho, eu tenho falado a verdade para homens de Deus, que dói muito de falar. Mas ai de mim se não estivesse falando. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que amava o dinheiro, resolve a sua forma de lidar com o dinheiro. Porque agora no reino de Deus, o dinheiro não é o nosso Senhor, o dinheiro é o nosso servo. Se você tem problema com dinheiro, meu irmão, isso é obra do velho homem. Porque o crente não tem problema com o dinheiro, ele está resolvendo. Ele não tem problema, ele resolve, ele administra, ele é fiel a Deus. Ele não tem uma restrição em entregar o que é de Deus, se ele não tem problema com dinheiro. Muitas pessoas que não dão dízimo, não dão ofertas, de verdade, tem o velho homem dominando essa área. E Deus te chamou para a luz. Deus disse: olha, você é da luz, então se aproxime da luz. Quando a gente se aproxima da luz, o dinheiro não é mais o nosso Senhor, ele é o nosso servo. Você aprende a lidar com o dinheiro. Você aprende a ser generoso na casa de Deus, com a sua esposa, com os seus filhos. Você aprende que o que é de Deus, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Você começa a parar de sonegar imposto. Ah, não, pastor, mas não tem jeito de eu pagar imposto. Meu irmão, César era pior que o Lula, eu acho. Pior que Bolsonaro. Pior que a Dilma, pior que o Temer, um pouquinho pior. Quem vivia em rodas de bebedeira, agora não precisa mais disso, porque o bar não é o seu lugar. Quem tinha um rolo matrimonial, agora só tem o cônjuge como sua vida. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais.
Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você está numa nova vida, então você precisa pedir a Deus graça, força, capacitação, confessar para alguém, colocar sob a luz, para que o apetite mude. Então preste atenção, se de um lado, as coisas que você costumava fazer você não faz mais, do outro lado, as coisas que você não fazia, vou repetir, se de um lado, aquilo que você costumava fazer, você não vai fazer mais, porque você tem a nova vida em Jesus, do outro lado, aquilo que você não fazia, agora você faz. Pegou? Porque mudei o apetite. Então agora eu perdoo. Antes eu ficava com rancor, amargurado, eu queria vingança, agora eu perdoo. Antes a minha vida era uma vida que desonrava quem não merecia honra, e quem merecia honra eu omitia. Agora eu honro quem merece honra, e quem na minha concepção não merece, eu não desonro. Eu fico na minha, porque tem a graça de Deus na minha vida. Antes, eu amava só quem eu tinha, eu só amava quem era gente boa comigo, quem me ajudava, eu só amava aquele parente que é meu amigo, eu só amava gente que é óbvio que eu vou amar. Agora não, agora por causa de Jesus, a Bíblia diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Então eu amo, porque Jesus me amou primeiro, porque eu recebi o amor, porque Jesus me amou, eu tive revelação disso. Eu era o Nick, agora eu sou um novo Nick. Então eu começo a ter fome das coisas que eu não tinha, eu começo a ter fome da palavra de Deus. Talvez eu nunca li a Bíblia, ou eu não dava merecimento para a Bíblia, ou eu tratava a Bíblia como um livro religioso. Mas agora a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Eu amo a tua palavra, Senhor, eu amo os teus caminhos, eu medito nela dia e noite, para não pecar contra ti, para viver esse novo tempo na minha vida. Eu amo a palavra, porque agora isso aqui me alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Amém ou não? Nem só de pão, agora você não vive mais só de pão, agora você vive de pão espiritual, de bisnaguinha do céu, aleluia. E ela já vem recheada, aleluia. Amém ou não? É o pão de queijo do mineiro. Jesus disse em João 17, quando ele estava orando por mim e por você, ele disse: Senhor, o mundo é terrível, mas Senhor, quando eles se converterem, não os livre desse mundo, livre-os do mal, mas não desse mundo, porque eles precisam ser luz aqui. Jesus estava orando por nós, e ele disse assim: mas Pai, santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. O seu apetite vai determinar a sua nova vida. Você vai perceber a necessidade de um relacionamento próximo com Jesus. Você nunca orou antes, ou a oração para você era uma reza decorada. Agora não, agora você quer orar. Você pega sua esposa, seu marido, seus filhos, ou você que é jovem vai para o seu quarto, fecha a porta, liga o sonzinho, põe na adoração. Aí enquanto o amado canta, o Bené grita, o que você faz? Cadê ele? Mas aí você põe na adoração e você agora ora. Você nunca fazia isso. Mas a nova vida fala: ei, quanto mais você orar, mais você vai querer orar. Porque quanto mais oração, mais recompensa. E quem não quer ser recompensado? Jesus disse: vai para o seu quarto, fecha a porta, ora em secreto ao Pai, que te ouve em secreto e te recompensará. Quanto mais você ora, mais recompensa. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quantas vezes eu tinha que ir para o trabalho em horário determinado, muito determinado, e eu estava orando a presença de Deus, e eu olhar para o relógio, eu falava: não é possível que eu tenho que sair daqui. Não que o trabalho seja menos santo, entende? Mas a presença de Deus, ela vai te dando desejo por ela. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Davi ia para lá e ele falava:
eu não quero sair daqui, Senhor, porque lá fora tem um exército cercando a cidade, lá fora eu tenho que enfrentar tantas guerras, mas esse lugar aqui, eu estou protegido pela tua presença. Mude o seu apetite. Quando você começa a desejar mais estar nos cultos e na célula, sabe o que acontece? Sabe, deixa eu falar uma coisa, a porção que você recebe dentro do seu coração aqui nos cultos, tem muito a ver com o desejo que você vem no culto. Quando a pessoa vem no culto só porque ela tem que bater um ponto, ela recebe muito pouco em relação ao que ela pode receber se ela desejar esse lugar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na velha vida, ir à igreja era uma questão de estar num casamento, estar na missa do galo, estar no negócio. Deve ter a missa da raposa, mas sabe, em algum lugar, aquele galo não tem nada a ver com o Atlético, viu, Fazinho? Nada. Mas assim, antes na velha vida, estar na igreja era uma... Não, agora, preste atenção, agora, cultuar a Deus aqui é um valor. O domingo é inegociável. O meu, o seu, o nosso domingo é na Light, porque não é negociável. Você não pode vir de manhã, você vem à noite. Você não pode vir à noite, você vem de manhã, porque você sabe como você sai daqui. Você sabe. Mude o seu apetite. Amém? Está comigo aí? Pastor, o que você está dizendo? Você está pegando meio pesado agora. Estou não, meu irmão. Eu estou falando sobre mudar o apetite. Amém ou não? Olha o que Paulo disse, Efésios 4, 25. Efésios 4, 25 diz assim: quando ficarem irados, não pequem. Aliás, desculpa, esse é o 26. Cada um de vocês deve, diga comigo, deve abandonar a mentira e falar a verdade, porque agora nós somos membros do corpo de Cristo. Quando um mente, é a igreja mentindo. Por isso você tem que cuidar, se esforce pela verdade. Vai doer a verdade? Fala a verdade. No mundo é feio mentir, no reino de Deus é pecado mentir. Quando vocês ficarem irados, não pequem, porque ira é uma coisa, quando a ira se torna em reação, em ódio, é outra coisa. Deus se ira, mas Ele não passa disso. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, ou seja, não deixa a ira crescer. Você irou hoje, amanhã é a ira de ontem. Se ela continuar, vai criar raízes no seu coração. O apóstolo Paulo estava falando sobre a nova vida. Ele estava falando, olha o que ele diz aí: não dê lugar ao. Está comigo aí? Está ou não? Não dê lugar ao. Uma brecha, um pecado é uma brecha. E sabe o que acontece na vida do crente? Presta atenção. Eu já ouvi alguns crentes falarem assim: pastor, eu estou muito bem nessas áreas, mas tem 2 áreas na minha vida que tem brecha, mas graças a Deus é só 2. Meu irmão, preste atenção. Eu não sei quantos moram em casa, porque quem mora em apartamento, ou vai ter uma porta, ou 2, ou no máximo 3. Mas às vezes se você mora numa casa, a casa tem 3, 4, 5 portas que dá acesso, sim? Tem janelas que dá acesso, sim ou não? Se você quiser proteger sua casa do inimigo, do ladrão, vamos chamar de ladrão, tá? Se você quiser proteger a sua casa de ladrão, ela tem 8 portas. O que você acha de fechar só 7? Faz sentido? Não, por que não? Por que não? Porque ele vai entrar. Ele vai, opa, fechada. Opa, oh, que burro, deixou uma aberta. Yes! É o diabo, ele te chama de burro. Eu nunca faria isso, mas ele te chama de burro.
Vamos continuar aqui? É a palavra de Deus, versículo 28. O que roubava, o que furtava, não furte mais. Antes, agora trabalhe. Agora você tem que ganhar dinheiro do seu trabalho. Quem tem a nova vida em Jesus não rouba, mesmo diante de uma oportunidade, não rouba, devolve. Isso é um básico, é um princípio. É muito legal quando você vai nos Estados Unidos, porque o nível de princípio é muito maior na sociedade, porque já foi uma nação protestante. E é interessante porque eu e a Dani já perdemos o celular 3 vezes nos Estados Unidos. Ela 2 e eu 1. Ah, yes. Ganhei. Mas nós perdemos o celular 3 vezes nos Estados Unidos. E as 3 vezes que a gente perdeu o celular, nós encontramos. Uma vez no mesmo lugar, 1 hora depois. Lugar movimentado. Porque ninguém pega o que não é dele. E a outra vez, a Dani uma vez esqueceu no banheiro de um parque. 1 hora depois, a gente foi num monte de montanha-russa, num monte de coisa, ela falou, meu celular. E o pior, ela tinha acabado de comprar. E aí ela foi até no Achados e Perdidos do parque, chegou lá, a moça falou assim, é esse? Ela, é. Ela falou assim, duvido. Aí a Dani, é meu. Ela falou assim, então deixa eu ver se ele abre com a sua face. Aí colocou a face, o celular abriu, ela falou, é seu mesmo. Toma. Por quê? Aí a gente perguntou, quem trouxe aqui? Ela falou, uma mulher. Por quê? Ela esqueceu no banheiro feminino. A mulher pegou o celular no banheiro feminino, caminhou mais de 1 quilômetro até o Achados e Perdidos e entregou, falou, achei um celular no banheiro e parece até bem novo. Quantos estão entendendo? Sabe, eu estou só contando isso porque é um sonho nosso para o Brasil. Amém ou não? É um sonho nosso para o Brasil, gente. É um sonho. O que não é nosso, não é nosso. Deus está dizendo, aquele que furtava na velha vida, não pode furtar na nova. Porque ele é nova criatura. É pesado? Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Versículo 29. Aí tem gente que acha que isso aqui é palavrão. Ah, pastor, agora eu não falo palavrão mais não. Eu falava bastante palavrão. Parei de falar palavrão. Agora eu só fofoco, falo mal dos outros e eu calunio. Mas o palavrão eu parei. Pensa só. Meu irmão, que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Não é apenas o palavrão. Não é, o palavrão é o menor dos problemas, de verdade. Não é sobre isso. É sobre caluniar, é sobre falar mal, é maledicência. Porque, olha o contraponto, ele fala, porque antes você falava assim, mas agora você precisa falar algo que edifique as pessoas, que encoraje as pessoas, que abençoe as pessoas. Pastor Eibe conta uma história que eu nunca esqueci. Ele fala que ele treina muito a boca dele para abençoar. E ele fala que ele passa momentos de raiva, às vezes, com discípulos, com o filho dele, com gente, né, nas lojas. Todo mundo passa isso, sim ou não? Porque tem gente, velho, que dá vontade de você falar, né? Mas aí o pastor Eibe conta uma história, que ele estava chegando com um pastor, né? E ele parou o carro para deixar o filho dele, adolescente, na escola. E o filho dele estava muito nervoso, porque ele não tinha deixado o filho dele participar de uma atividade à noite, alguma coisa assim. Ele tinha dado um não para o filho dele, o filho estava nervoso, insistindo. Pai, você não vai deixar? Pai, você não deixa eu fazer nada. Sabe aquela coisa do adolescente? Nunca deixa eu fazer nada, né? Aí estava falando isso com ele, e ele estava nervoso. Aí ele falou assim, tchau filho, boa aula para você, todo sorridente, né? E o pastor do lado, né? Ele tinha brigado com o filho longe do pastor, longe. Aí o filho dele sai da caminhonete dele assim, desce e pega a porta da caminhonete e faz assim, pá, dá aquela, pá, sabe? Aí o outro pastor olhou, aí ele olha para o outro pastor e fala assim, você viu? Você viu como meu filho é forte? Sabe, é mais ou menos sobre isso. Não entristeçam o Espírito Santo.
Versículo 31, livrem-se da amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Sabe por quê, gente? Porque nós não pertencemos mais a essa velha vida, para a glória de Jesus. Amém? E aqui eu termino. Foi melhor que a noite. E aqui eu termino dizendo o último, mas eu vou ser bem breve. Se você quiser viver uma nova vida em Jesus, muito bem. Sabe o que você precisa? Estabelecer limites saudáveis. Quarto segredo, estabeleça limite. Cara, você sabe quando você extrapola as coisas. O homem precisa estabelecer limites. Se ele quiser não cair em tentação. A pornografia, ela está batendo a porta das nossas casas, dos nossos celulares, dos nossos computadores. Nós precisamos cuidar disso. É algo que atrapalha a vida, principalmente do homem. Mas tem mulheres também que caem nesse pecado. O que eu quero dizer para você, coloque limites saudáveis. Quando eu era jovem, adolescente, graças a Deus eu nunca fui viciado em pornografia, mas quando eu era jovem, adolescente, eu comecei a flertar com a pornografia, eu e o meu irmão, a minha mãe descobriu isso por várias razões, e aí um dia, nós chegamos da escola, e o nosso computador estava na sala. Graças a Deus pela vida dos meus pais, porque eles disseram o seguinte: como vocês não estão obedecendo a Deus no seu quarto, o computador vai ficar na sala. E se aqui vocês obedecerem, nós vamos doar para jovens mais pobres. E eu me lembro que a gente não entrou mais em site pornográfico. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Era menos difícil, era menos fácil o acesso. Mas nós temos que cuidar, cara, tem que colocar limites. Se você é tentado, porque você está em casa sozinho, não fique sozinho em casa. Quando eu trabalhava viajando, eu era solteiro, ou até mesmo no início do meu casamento, eu tinha tanta tentação com esse trem, porque meu trabalho era de pessoas muito tóxicas, que falavam muita coisa de mulher, e a minha cabeça ficava ruim, porque eu sou homem, eu já era homem também. Mas a minha cabeça ficava ruim. E aí eu lembro que eu ia para o hotel e eu ficava com uma guerra dentro de mim. Eu ficava opresso, porque o velho homem batia a porta e falava, liga o computador, olha um site. E o novo homem falava, vai jantar, vai fazer uma caminhada, sai com o seu... E aí ficava aquela guerra dentro de mim. Aí um dia eu falei, eu preciso estabelecer limites. Aí duas coisas que eu fiz. Eu chegava no hotel, eu ia ficar 4 dias, 3 dias. Eu chegava no hotel, no contexto da época. Primeira coisa que eu fazia, desligava a televisão da tomada e virava a televisão. Às vezes eu chegava à noite, a camareira desvirou a televisão. Eu falava, sai Satanás, virava a televisão de novo. Ela não tinha discernimento. Eu tinha que colocar a plaquinha, não vire a televisão, camareira. Mas não tinha coragem. Acho que ela não entendia nada, falava, esse cara é louco, ele vira a televisão. E eu tirava a televisão da tomada. E aí... eu deixava o computador no cliente, lá no escritório, porque eu colocava limites para mim não cair em tentação. Você precisa colocar limites. Se você tem problema com a língua, coloque limites. Coloque limites sobre o celular na vida dos seus filhos. Se eles têm mais de 14 anos, têm um celular, coloque limite. 2 horas, 1 hora, meia hora, só na sala. Vai dormir, deixa na sala. Os meninos do meu irmão, um ou dois tem celular. Aí eu acordei cedo lá em casa, aí o celular está assim, glu-glu, glu-glu, glu-glu. Eu estava querendo matar aquele celular. Eu falei, Felipe, sua menina esqueceu o celular na sala, cara. Ele falou assim, esqueceu não, eles não levam o celular para o quarto. Então assim, os limites, eles são saudáveis. Coloque limites, não brinque com pecado. Se é uma tentação para você, a área de bebida, meu irmão, você precisa se resolver.
eu posso estar num bar, na frente de amigos que não são cristãos, bebendo a cachaça mais forte do planeta, que não me tenta, não tem problema nessa área. Mas se é um problema para você, você tem que pensar se vale a pena. Eu não estou falando para você abandonar os seus amigos da velha vida, porque eles vão precisar de você daqui a pouco. Eles estão precisando de você já, mas daqui a pouco eles vão ver sua nova vida e vão falar assim: eu quero essa vida também. Mas enquanto isso não acontece, o que acontece? Você tem que se proteger. É como quando você vai viajar de avião, ele fala assim: olha, se tiver turbulência e tiver uma despressurização da aeronave, vai cair as máscaras de oxigênio de cima, mas antes de ajudar a pessoa do lado, coloque a máscara em você. Porque tem gente que quer ser o bonzão, deixa eu ajudar. Isso aí chama síndrome do salvador da pátria, mas o salvador é Jesus, não é você. Aí a pessoa fala: deixa eu ajudar meus amigos. Aí cai em tentação com os amigos, aí vira zombaria. Ah lá, falou que tinha nascido de novo, falou que era nova vida, falou que agora era isso, era aquilo. Não aguenta um dia. Às vezes é assim. Hoje está forte aqui. Estabelecer limite, gente, não é sobre regras, é sobre proteção. Não é sobre leis, é sobre liberdade. Amém? Tudo bem? Então se ajude nisso. Deus é com a gente, Deus é com você, e você é alguém que pode viver a nova vida. Amém? Eu queria que a banda subisse, mas você continua sentado. Eu vou dizer mais uma coisa para você aqui que é muito importante. Talvez você ouviu tantas coisas duras, e eu nunca prego lei. Pode ter certeza, o que eu estou pregando aqui não é uma lei. Inclusive, eu não usei um texto do Velho Testamento. Eu usei todos os textos do Novo Testamento. Mas sabe de uma coisa? Preste atenção. A nova vida com Jesus passa por esses 4 estágios. Olha que interessante. Fica aqui, ó, Alex. Eu sei que você é bonito. As meninas solteiras também sabem. Amém, irmão? Fica aqui, ó. Não fica na bolinha não, só agora. Olha só. A nova vida passa por ela tem pelo menos esses 4 segredos aqui, ó. Fé e obras atuando juntas. Que mais? Que mais? Que mais? Amém? Está disposto? Mas a coisa mais importante de todas, acabou que eu nem falei, mas eu vou falar porque é importante para você. Você pode pensar assim: será que eu consigo tudo isso sozinho? Mas eu quero dizer, você não está sozinho. Por quê? Porque quem nasce de novo, nasce da água e do... Você não está sozinho, sabe por quê? O batismo te faz passar, preste atenção, o batismo, preste atenção, aquele que nascer da água e do Espírito, você não está sozinho. Por quê? Porque quem nasce de novo agora tem 2 coisas. Quem nasce de novo agora tem o Espírito Santo dentro de si. Quem nasce de novo tem o maior impulsionador de vida santa da face da terra. O Espírito Santo, meu irmão, se você deixar, ele vai te incomodar, ele vai falar com você, ele vai cutucar você, ele vai falar assim: meu filho, isso aí não é bom, meu filho, esse caminho aí está te levando para a perdição. Ele vai mexer com você. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se entristece. O Espírito Santo, num certo aspecto, entenda, ele tem emoção. Ele vai se entristecer, você vai perceber, porque ele está dentro de você. Se o meu filho ou minha esposa está dentro da minha casa, se entristece, eu percebo, muito mais se estiver dentro de mim. O Espírito Santo começa a perceber, você começa a perceber. Sabe o que eu quero dizer? Você tem o Espírito Santo para te potencializar para viver a nova vida. A nova vida não é vivida pela força, a nova vida é vivida pelo Espírito. E é pela água e pelo Espírito. Sabe a água? A água tem 2 sentidos. O principal, a água é o batismo. Ela é o morrer do velho homem e o nascer do novo homem. Mas a água também tem outro sentido. A água oficializa você
como parte da família da fé. Amém ou não? A água te faz ter uma família. E quanto mais você está envolvido com a família, não que isso é uma regra, mas quanto mais você está envolvido com a família, quanto mais está envolvido com a família, maior é o potencial de santificação na sua vida, mais a nova vida vai florescer, vai ser vista, mais a nova vida vai ter força, mais o seu apetite vai melhorar. Amém? A nova vida, a família da fé te traz um apetite novo. Começa a andar com pessoas que são amadas, que amam Jesus. Começa a andar com gente da sua célula que está firme com Jesus. Começa a andar com a família de Deus. Começa a frequentar os cultos de verdade, sem ser assim quando dá. Começa a valorizar esse negócio. Você vai ver a nova vida de Jesus vai ser potencializada dentro de você. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo, você tem a igreja. Jesus diz: a minha graça te basta, a minha graça te capacita. Não é pela sua força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor Jesus. Amém? Então anime o seu coração, porque a sua fé vai ser juntada com obras. Você vai melhorar o seu apetite, a santificação vai ser tão intencional na sua vida. E eu quero dizer mais, para a glória de Jesus, os limites farão de você uma pessoa mais saudável com Jesus. Coloque limites para os seus filhos, para você. Não são leis. Ah, pastor, eu não gosto de lei. Meu irmão, não são leis. Limites não é sobre regras, é sobre proteção. Limites não é sobre leis, é sobre liberdade. Se hoje eu sou livre da pornografia, é porque o meu pai pôs um padrão na minha casa. Qual é o padrão da sua casa? Você, pai, é o guardador dos portões da sua casa. Amém? O Espírito Santo vai te capacitar. Fica de pé no seu lugar.